Nesse próximo slide, a gente vai refletir um pouquinho sobre como é a meta, tá? Mas é importante a gente olhar a meta para que um dia a gente consiga alcançá-la. Não significa que a gente vai conseguir fazer isso agora, mas é importante a gente saber qual é o nosso objetivo para que a gente trace as estratégias para chegar nesse objetivo. Então, o ideal, que é possível que a gente alcance em alguma medida já, e que a gente vai se esforçar para alcançar, é dentro dessa relação entre o grupo curador e o interagente, ou seja, a pessoa que vem até nós, é importante que a gente reconheça, em alguma medida, qual é, mais ou menos, o ponto de evolução daquela pessoa. Quando a gente fala em reconhecer o ponto de evolução, não precisa ser tão exato ou tão específico, a gente não precisa saber quantas encarnações faltam para a pessoa atingir o discipulado, ou que ela vai, né, se tornar um mestre de sabedoria, um grande iniciado. Não é isso, mas é para a gente, em alguma medida, tentar reconhecer se é um indivíduo que apresenta as características comuns da humanidade, como, por exemplo, a polarização mais no emocional, as queixas são mais das questões do dia a dia. Se é um indivíduo que já tem algum tipo de aspiração espiritual, ou se é um indivíduo que, como nós, procura já servir com mais constância, com mais assiduidade, com mais disciplina, ou ainda, o que é o mais improvável, que seja um indivíduo mais iluminado e que, assim, a gente traz ele para o nosso grupo, se ele for atendido. Não podemos deixar passar. Né? Tá, você já recruta, hein? É mais ou menos nesse sentido. Ainda de maneira genérica, mas para que a gente consiga saber mais ou menos em que medida a gente pode auxiliar essa pessoa. Aqui também, claro, de novo, é uma meta, né? Mas a gente tentar reconhecer primeiro em nós. Primeiro em nós. Qual é o nosso raio de personalidade, de alma? Mas dia chegará que a gente vai ter um pouco mais de facilidade para pelo menos tentar reconhecer qual é o raio de alma e de personalidade daquela pessoa, porque também vai facilitar o nosso tratamento. Acho que no primeiro momento é pelo menos lembrar que isso existe, né? E tentar perceber as qualidades que estão ali. Muito bem, isso mesmo. Porque aí a gente vai conseguir, com mais assertividade, realmente ajudar aquela pessoa num ponto mais amplo, não só do acolhimento, como a gente já faz, do restabelecimento, né, da indicação dos florais, da aromaterapia, como a gente faz, né, com o reiki, como a gente já faz. Essa meta, claro, como eu dizia, ela é um pouco mais ousada, mas ela dá mais significado para o nosso trabalho, porque a gente pode, enquanto grupo, vamos poder um dia, enquanto grupo, auxiliar esse indivíduo no seu próprio processo de conscientização, para que ele não apenas se restabeleça, para que não apenas ele se sinta acolhido e confortável aqui, mas que a gente, como grupo, possa fornecer as ferramentas necessárias para uma real transformação de consciência. Então, essa é a nossa meta, né? Passo a passo. Mas essa é a nossa meta. Então, é importante a gente ter isso em mente, em alguma medida, a gente procurar atingir isso. Não sei se conseguiremos nessa encarnação, mas talvez na próxima. Mas é importante a gente olhar para a meta e magnetizar essa meta, né, como um objetivo a ser alcançado. Inclinações e indicações astrológicas, em alguma medida isso é possível, pelo menos em relação ao Sol, né? A gente vê lá a data de nascimento da pessoa. Então, aí, mais para frente, a gente pode melhorar isso, de repente tentar saber na entrevista o horário de nascimento, se a pessoa souber, né, Marta? Porque a gente já consegue calcular o ascendente. Só te dando trabalho, né, Marta? Mas é para que também, e mais para frente, quando a gente também estudar melhor a astrologia esotérica, já dá para estabelecer links entre raios e signos, né? De novo, tudo como hipóteses, né? Para que a gente vá chegando nesse ponto. Compreender as condições dos centros ou chakras do interagente. Então, se a gente souber mais ou menos em que ponto de evolução
aquela pessoa está, a gente sabe mais ou menos quais são os centros que tendem a estar mais ou menos ativos naquele indivíduo. Então, é nesse sentido. Por que é importante a gente saber isso em alguma medida, né? Porque vai determinar a velocidade e a atividade vibratória e a sensibilidade geral daquele corpo etérico e físico daquela pessoa que a gente está atendendo. A atividade e precisão da natureza instintiva, emocional, a gente também pode dizer aqui, com o mundo ao redor, e a saúde geral do sistema nervoso central daquela pessoa. Então, de novo, né, não é para ninguém ficar assustado, é só uma meta, mas aos poucos a gente consegue, em alguma medida, atingindo esses pontos. Estou colocando minha perna à disposição. Pode parar. Tudo bem aí em casa, pessoal? Beleza? Tá bom. Aqui, então, eu listei, a gente lembra, né, que a gente está tratando nesse módulo, nessa apresentação, da relação entre o etérico e o físico. A relação entre o etérico e físico, ela pode ser prejudicada principalmente por esses 3 pontos. A congestão de algum chakra, e aí isso vai afetar a relação dele com o corpo físico. A falta de integração, de modo geral, entre o corpo etérico e físico, e a superestimulação. Quando algum chakra é superestimulado, ele vai promover também no corpo físico algum tipo de dificuldade ou doença. Então, a gente viu que, naturalmente, quaisquer situações, desde que venham da alma, do emocional ou do mental, para chegar no físico, quem faz esse link é o corpo etérico. Então, ele é, a grosso modo, um transmissor e não um originador de quaisquer causas de doenças. Ele não é causal, né? Ele é um transmissor, tudo passa por ele. Porém, de forma mais específica, na relação etérico-físico, podem acontecer essas 3 situações que tendem a prejudicar o corpo físico. Então, se a gente conseguir reconhecer em alguma medida quando isso está acontecendo com o nosso interagente, a gente vai conseguir minimizar os efeitos que podem ser prejudiciais. É um bicho? Não. É um bichinho. Tá bom. Oremos. Quando que acontece a congestão? Então, lembrando que o corpo etérico é um instrumento de entrada e saída. Então, chegam a ele energias da alma, chegam a ele as forças mentais e emocionais, e ao mesmo tempo ele é um instrumento de saída, porque ele que transmite ao corpo físico e ao ambiente ao redor. Né? Lembra que o nosso corpo etérico se relaciona com toda essa rede etérica planetária, com aquilo que a gente chama de éter. Então, o nosso corpo etérico nos relaciona com tudo ao nosso redor. Então, ele também é, em alguma medida, receptor dessa energia externa e transmissor dessa energia externa. Mas o fluxo maior vem dos nossos próprios corpos e para o nosso corpo físico. Mais importante a gente focar nessa relação. Do externo dependem também outros fatores, e aí a gente pode ter uma armadilha que é fugir do campo de consciência e começar a atribuir para o campo externo como está o nosso estado, o nosso desenvolvimento, que não é legal, porque nos desempodera, nos desconscientiza do nosso processo de transformação. Então, sim, há uma relação com o externo, mas a gente vai deixar isso um pouco de lado. A gente vai focar no nosso mundo interno aqui, para que a gente consiga se apropriar disso. O tibetano diz que existe uma íntima relação da personalidade como um todo com os pulmões, com o estômago, e os rins. A mente tem um link especial no corpo físico com os pulmões, né? E aí ele diz que ele faz essa associação por conta dos movimentos de inalação, interlúdio e exalação. Ele diz que a mente também funciona assim, né? Ao captar uma ideia, a gente tem um tempo em que essa ideia supre
todas as nossas necessidades condicionam o nosso viver até que num dado momento, então, a gente exala ou a gente se mantém aberto a outras possibilidades de iluminação que vão aí norteando através de novos conhecimentos, como a gente se desenvolve dentro do nosso processo evolutivo. Ele diz que o emocional tem uma relação especial com o estômago, aí também de forma parecida, né, com entrada, assimilação e eliminação, mas de uma maneira um pouco mais densa. E ele faz uma associação do etérico com os rins, no sentido de absorção, quimicalização, né, desses nutrientes etéricos, também assim como do corpo físico, e transmissão para todo o corpo. Lembrando que na medicina chinesa, o rim é conhecido como a mãe, né? A energia vital do Qi, ela se armazena nos nossos rins, segundo a medicina chinesa. Então, a partir do quanto de Qi a gente tem e consegue sustentar ao longo da vida, é a nossa capacidade vital, o tanto que a gente vai conseguir sobreviver aqui no planeta. Então, a congestão pode estar especialmente, ela pode causar, desconforto no corpo físico, e ela pode estar na relação entre o emocional e o etérico, envolvendo o centro por qual o particular tipo de força flui mais facilmente. Então, a gente viu que o nosso corpo emocional ele está mais ligado com esses 3 chakras abaixo do diafragma. Está também relacionado com o centro cardíaco, num patamar mais elevado do emocional, naqueles subníveis mais sutis, mais relacionados ao amor, né? Os subníveis mais densos relacionados às emoções são esses 3 chakras que estão relacionados. Então, a congestão pode vir, por exemplo, se eu tive uma descarga emocional muito grande, naturalmente vai pegar primeiro no meu plexo. Depois isso vai passar para os outros e vai passar para o meu corpo físico. Mas essa descarga muito grande emocional, ela provoca uma congestão no meu plexo solar. E aí, se essa congestão não for em alguma medida dissipada, isso vai promover um problema no meu estômago. Tá? Então, essa congestão pode vir de uma descarga emocional, vai dar um tremelique ali no meu plexo e vai causar um problema físico. Se eu conseguir, em alguma medida, dissipar essa energia do plexo, eu vou minimizar quaisquer efeitos no meu estômago, baço, pâncreas, fígado, da mesma forma com as outras emoções ligadas aos centros. Da mesma forma, né, entre o mental e o etérico, então também, se eu sou uma pessoa que sou mais polarizada no mental, a minha mente está muito desgastada em algum problema, na resolução de alguma coisa, né, também essa energia mental concreta tende a dar problemas relacionados à glândula tireoide e as questões de garganta, não tanto em relação a resfriado, essas coisas são mais do corpo físico mesmo e da nossa relação vibratória, mas em relação à tireoide. E hoje, né, a principal causa das doenças originadas no etérico, impedindo o livre fluxo da vida, em termos de supressão e... hoje não, hoje é a principal causa, a congestão. Me expressei mal aqui. É a principal causa das doenças originadas no etérico, porque a congestão impede o livre fluxo da força da vida. E a congestão promove supressão ou também inibição. Então, quando aquele chakra está congestionado, não tem o fluxo. Então, ele vai ficar suprimido ou ele vai ficar inibido. Então, isso pode gerar algum tipo de problema no corpo físico. Tá? Você não comentou o etérico e o denso. Desculpa. Entre o etérico e o denso, também essa relação, especialmente, vai afetar, de forma geral, então, o sistema endócrino e os gânglios nervosos. Mas, claro, também de acordo com os centros que estiverem mais ativos naquele indivíduo. Então, o que é importante a gente pensar?
quando a gente está fazendo a nossa irradiação, vamos trazer para o nosso trabalho, né? Quando a gente está fazendo a nossa irradiação, a pessoa está deitadinha ali na nossa frente, a gente vai se conectar com a energia de amor, né, da alma do pau, vai trazer igual a gente, semelhante, só que mais simplificado, que a gente fez aqui, a gente vai trazer para o cardíaco e vai irradiar. Obviamente, essa energia vai transpassar o veículo emocional, mental, mas principalmente o emocional do indivíduo, que a energia de amor se relaciona mais com o emocional, e os centros dele. Então, é importante que quando a gente estiver imaginando, irradiando, que a gente imagine, visualize o corpo etérico daquele indivíduo fluido, as energias circulando livremente em todos os centros. A gente não vai imaginar um centro mais específico que o outro, né? Lembrando que a gente não sabe ainda quais são os centros mais ativos, então a gente vai imaginar apenas um livre fluir. Se esse livre fluir acontecer a partir da potência da nossa irradiação como grupo, a tendência daquele indivíduo ter qualquer tipo de doença vai diminuir bastante. E se for algum indivíduo que já está apresentando alguma doença, a tendência é que o próprio corpo vá, claro, a gente sempre subordina à vontade da alma, mas a tendência é que aquele fluxo restabeleça, em alguma medida, a saúde para aquela pessoa. Se não puder ser no físico, vai ser no etérico, no emocional e no mental. Tá? Tudo bem, pessoal de casa? Tudo? Sim, tudo bem. Paulinho, Oi? Paulinho, oi, sou eu. Eu queria fazer uma pergunta, para que nem no meu caso, eu sou operada da tireoide, e assim, eu tenho um lado, outro lado não. De tudo isso que a gente vem vendo, né, e de hoje que você tem falado, isso, a falta do órgão, ele gera alguma coisa, não influencia em nada? Muito boa pergunta. No corpo etérico, seu centro continua aí, né? Você fez uma operação no corpo físico. Então, no etérico, ele está presente, ele continua irradiando-se. A relação dele com a glândula vai estar comprometida porque um lado você não tem mais. Mas ainda assim vai haver uma área de influência desse chakra no seu corpo. Então aí também é um ponto de atenção, depois a gente pode até conversar melhor sobre isso, para tentar perceber o que pode ter ocasionado isso no nível interno, a gente tentar ferramentas ou estratégias para tentar minimizar o efeito disso na sua saúde geral, tá bom? Depois a gente, não vamos entrar nesse ponto agora, senão a gente foge muito do tema, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Tá certo. Tá bom? Obrigada. Nada. Tá bom. Acho que a gente pode fazer o nosso último slide aqui, para não ficar, né, por causa do nosso horário. Então, ainda falando do corpo etérico, a relação entre os centros ou chakras e as glândulas. Eles são estreitamente ligados, né? As glândulas e suas funções são determinadas pelas condições dos centros. Então, são os chakras, as condições dos chakras que vão determinar a saúde do nosso sistema endócrino glandular. Então, Rô, em alguma medida, trazendo um pouco para o seu caso, esse centro estava com algum tipo de dificuldade que se exteriorizou na sua tireoide. Então, depois também a gente pode pensar o que significa o chakra laríngeo e por que no seu caso específico ele estava em alguma desarmonia. Retomando, né, eles são condicionados pelo ponto de evolução e experiência da alma. Esse é um fator que condiciona o desenvolvimento dos chakras. Pela polarização da alma, ou seja, se a alma está mais no emocional ou mais no mental nessa determinada encarnação, isso também vai condicionar quais chakras estarão mais ou menos ativos. Pelos raios também de personalidade de alma, e em menor influência os raios da mente, do astral e do físico também vão influenciar quais chakras estarão mais ou menos ativos naquela pessoa. Na nova era, é uma promessa aqui, né? Na nova era eles serão considerados, os chakras,
e descobertos, e esse conhecimento revelará ao curador a provável condição dos centros, o seu despertar sequencial e a nota ou qualidade presente em cada chakra. A nova ciência médica será, no futuro, a ciência dos astros, dos centros, perdão, com diagnósticos e curas. Então, a partir da condição dos centros, é que será possível, será norteada a nova medicina. Os endocrinologistas hoje estão já pesquisando as sementes dessa nova medicina, ou seja, a partir do funcionamento das glândulas, a gente vai chegar num possível reconhecimento dos funcionamentos dos chakras. E aí, então, o objeto de estudo dos endocrinologistas é o equilíbrio do sistema glandular e a sua relação com a corrente sanguínea, com quais são os hormônios que essas glândulas secretam na corrente sanguínea, e a partir desses hormônios, a gente vê cada vez mais a medicina estudando isso, né? E estudando o que faz com que determinados hormônios sejam secretados na nossa corrente sanguínea. Isso circula até nas redes sociais, né? Oxitocina, endorfina, né? Cortisol, serotonina. O que a ciência está pesquisando hoje, né? Especialmente o ramo da endocrinologia, o que faz com que esses hormônios sejam secretados em maior ou menor qualidade. Isso é uma construção para que a gente chegue nesse ponto em que a gente vai poder observar a partir dos centros para baixo. Então, a gente está fazendo o inverso. É bom que os médicos vão saber os caras também. Super! Vai demorar um pouco ainda. Mas a gente está contribuindo com isso, né? A gente dá risada, claro, mas é muito importante que a gente reconheça que quando a gente está aqui refletindo sobre isso, a gente está contribuindo com a formação, com a construção de uma forma de pensamento que irá ser base para as futuras gerações terem algo para pesquisar e, enfim, né, trazer a manifestação. Tibetano diz que exercícios respiratórios cuidadosamente prescritos, e aqui eu friso muito, cuidadosamente prescritos, com seus efeitos de reorganização dos corpos etérico e astral, se tornarão cada vez mais utilizados. A gente vê que isso já está acontecendo, né? E o difundido e crescente interesse por eles hoje já é uma evidência subjetiva desse reconhecimento, embora não haja ainda suficiente conhecimento sobre os métodos mais adequados e seus efeitos. Então, tudo na vida tem dois lados, né? Por um lado, é muito importante que o mundo ocidental esteja se espelhando no mundo oriental, esteja buscando cada vez mais práticas meditativas, yogis, respiratórias. Porém, a gente não pode esquecer que muitas das pessoas que trouxeram esse ensinamento para cá, trouxeram como objetivos nem sempre os mais nobres de evolução. Muitas vezes foi por trazer uma nova técnica, por ganhos financeiros, por ganhos de personalidade. E muitas vezes as pessoas que fizeram essa ponte não eram exatamente as mais preparadas. Então, exercícios respiratórios podem também trazer prejuízos. Por isso que precisa ser muito cuidado, precisa saber quem está indicando. A pessoa que está indicando precisa ter esse tipo de conhecimento. Ela precisa reconhecer para cada indivíduo que ela está atendendo quais vão ser os exercícios mais adequados. Não é geral isso. Lembra que você está relacionado com os centros e com efeitos que podem exercer sobre o corpo etérico, precisa haver, em alguma medida boa, um conhecimento de como estão os centros ou chakras daquela pessoa para a qual eu estou indicando exercícios respiratórios. Senão eu posso trazer congestão, eu posso trazer superestimulação e doença a longo prazo. Então precisa ter que tomar bastante cuidado, né? Eu acho que a gente pode parar aqui, né? Senão vai atrasar muito o nosso atendimento. Pessoal de casa, tudo bem? Tudo. Tudo bem. Alguma Tudo dúvida? certo. Comentário? Partilha?
Não? E vocês aqui, pessoal, como tá? Como vocês estão? Alguma... Tudo bem? Nossa, não tô enxergando o negócio de parar de gravar aqui.